discutir, é mais um trabalho para fazer no grupo. Então, deixar claro que não é uma coisa que está saindo no forno, ainda está dentro do forno, então não está completo, mas que eu já tenho pronto, já dá para discutir, trazer para vocês aí. E só primeiro contextualizar o que a gente está fazendo. E se quiser escrever forte, talvez o giz colorido esteja um pouquinho melhor, se precisar. Acho que dá para estar pegando, né? Acho que está pegando bem. Está pegando bem? Acho que o giz amarelo é mais forte. Então, a questão no grupo que tem se desenvolvido há alguns tempos aí, é o cálculo de potenciais interpartículas dependente do estímulo. Então, normal, se encontra a temperatura dependendo da posição. E a gente também está interessado na dependência do spin da velocidade. Essa questão já foi atacada, por exemplo, você tem uma fonte de spin meio. A ideia começa com Eliseu, Moody e Wilton, quando eles trocaram escalar aqui. E aí você tinha um acoplamento que poderia ser um acoplamento escalar, pseudo-escalar, e aqui escalar e pseudo-escalar. Então você tinha três possibilidades. Aí começou a ideia. Daí no grupo a gente foi feita essa discussão, ainda com ferros, inicialmente. Só que aqui você trocava um fóton. Onde esse fóton, no caso a gente estudou, foi estudado o caso massivo, troca, e o caso de massa topológica. Assim, toca campainha. Onde isso aqui você descrevia com dois campos, que era um campo aqui, um campo mini, ela Lagrangiana usual, menos um quarto de F min. Aqui acho que era um sexto, se não me engano, de K ao quadrado, em termos de massa topológica. Y min K lambda, a mi, derivada mi de B K lambda. Onde esse G aqui é o do campo B. Então, foi esse o aspecto que foi estudado. No caso aqui, a gente sempre está explorando o objetivo, né? É estudar como o potencial ele foi alterado quando você muda a maneira de descrever o espinho. Então, essa descrição aqui, você consegue mostrar que ela, com o shell, descreve o espinho, igualmente essa daqui. Então, o nosso objetivo aqui é averiguar, no caso, a descrição of shell. Como você está trocando aqui, esse campo aqui está off-shell e como que isso repercute nos potenciais. Essa é uma possível ideia. Em seguida,
Bom, se o Dória tivesse aqui, ele já ia querer colocar fazer isso aqui, né? Se ele estivesse sentado ali, já ia quase ter a agência, né? O próximo trabalho que a gente fez foi justamente... Uma pergunta. Vocês estão acoplando mais um campo B numa outra representação? Esse campo B, ele é um... deixa eu deixar claro. Esse B é um campo antissimétrico. Então a gente está fazendo, pegando essa Lagrangiana e acoplando o A com o B, e você vê que um shell, o conjunto disso daqui descreve spin 1. É uma ideia meio diferente de dizer que dois campos descreveram uma única partícula. Não, mas não é tão intuitivo ver esse tipo de discussão, mas com o shell a gente pode mostrar que a união desses dois campos descreve spin 1. Daí você poderia se perguntar, né? Posso escolher uma outra base em que eu desacoplo isso? A resposta é que não. Você pode perder a localidade se você fizer isso. A não ser que você interpreta como campo fundamental o G. Dessa derivada G, isso aqui é um bilinear. Mas a gente está supondo que o teu férmio, eles pode ter acoplamentos desse tipo aqui, por exemplo. Tua corrente acoplar com B. Então, nessas situações, o teu campo B é interpretado como campo fundamental e você não consegue ir para uma outra base. Você tem que trabalhar justamente com isso. A menos que você queira tratar uma coisa não local. É mais ou menos essa ideia. Olha, eu estou perguntando, eu não me lembro, realmente porque eu não me lembro. Lá, a gente, quando considerou também a possibilidade de descrever o spin 1 por um campo tensorial de rank 2, mas tipo Proca, a gente chegou a fazer potencial fermiônico para ele ou só a gente olhou o caso do spin, das fontes externas terem spin 1, eu não me lembro. Talvez o quinto. Isso, eu não tenho certeza. Porque no trabalho a gente nem botou não, né? Não, no trabalho. Só explicar sobretudo ali pro Diego, né? Sim, Diego. Só para só, Léo, desculpe interromper rapidinho. É porque a gente estava preocupado com essa questão, como o Léo colocou. Você pode descrever um campo, um spin 1 massivo, com um shell, olhando os graus de liberdade. Você pode escrever um spin 1 massivo por um campo vetorial ami tipo Proca. O mesmo spin 1 massivo você pode descrever, como o Léo colocou ali, por uma associação entre um campo tipo um campo de gate, de rank 1, e um campo de gate de rank 2. Você pode usar a associação desses dois campos para descrever um spin 1 massivo, ou você pode descrever um spin 1 massivo por um campo tensorial sozinho de rank 2, mas com massa de Proca, tipo algo desse tipo aqui. Então, esse campo aqui também descreve spin 1 massivo. Então, você tem três maneiras distintas de descrever o campo de spin 1 massivo. Com shell, elas são equivalentes, mas a pergunta é, quando você vai calcular potenciais mediados por esses campos, você tem que trabalhar com esses objetos off-shell. E aí a pergunta que a gente está se fazendo é o quanto a representação pode ter uma consequência na hora do potencial. Era isso que Vocês estão distribuindo os graus de liberdade em diferentes maneiras. representações. Isso. Falou, Léo, desculpa, não, só isso. Eu não tinha entendido a sua pergunta, agora ficou claro. Mas a questão, isso aqui não foi feito. Isso não foi feito, né? Mas o que eu posso dizer é que se esses casos aqui, eles vão ser equivalentes se você tiver conservação de corrente. Entendi. Se você acoplar com correntes externas conservadas, né? Tá certo. Faz sentido sim, você tem razão. Tá legal. Tá legal. É isso que eu posso afirmar. Obrigado, Léo. Então, o objetivo aqui que a gente pode colocar é ver o aspecto, vou colocar assim, o aspecto off-shell. Isso aqui provavelmente vai ser algumas das coisas do teste doutorado de Pedro. Vai ser definido. Agora, continuando essa linha, também foi estudado a
questão, se eu mudar as fontes spin 1 e agora escolher esse spin 1 em diferentes representações. E a partícula trocada, a gente foi feito o caso escalar, colocar assim, pode ser também pseudo-escalar. E uma partícula descrita por um amigo troca. Poderia também ser feito essa discussão dentro desse contexto, sim, mas inicialmente o trabalho se restringiu a essas coisas simples. E a questão agora é ver o quanto o aspecto on shell ao contrário do que foi feito no caso anterior, o nosso interesse é o aspecto on shell. Porque essas fontes, elas são trabalhadas on shell. Então, até que ponto o meu potencial difere se eu escolher diferentes representações para a fonte? Esse é um aspecto que foi estudado. Então, o spin 1, no caso, ele é descrito por na representação spin 1 carregado. A representação vetorial. E também na representação tensorial. Mini conhecimento. Esse foi o aspecto que a gente estudou, né? No caso, esse B mini, agora sim, né? Ele é descrito dessa maneira aqui. Porque isso aqui é um shell, descreve um spin. Isso foi deve estar, daqui a alguns meses deve estar disponível. Também alguns aspectos devem estar até disponíveis. Então, essa é a contextualização do que está sendo feito no grupo. Só um comentário também, né? Aquele artigo que você fez ali, Gustavo, de descrição de spin, poderia também ser feito algo desse tipo aqui também. Descrever, por exemplo, o spin com um tensor simétrico. Nunca tinha visto isso, mas dá para ser feito. O trabalho com o teu colega lá de Guará, aquele trabalho, vocês fizeram exatamente o que aconteceu? Eu li, mas eu me esqueci. O que era mesmo, Gustavo? A gente considerou que foi potencial para pontos pontuais, mas levando em conta o mediador, diversos aspectos. E o que o Léo está citando ali é um dos casos era o que o mediador era uma partícula de spin 1, só que descrita por um campo tensorial simétrico. Assimétrico, tá certo. Quem propôs essa descrição aí, a única que eu vi até agora, foi o Denis Dalmazio. Sei. Spin 1 simétrico. Spin 1, quer dizer, tipo um campo tensorial de rank 2 simétrico. Isso. Aí ele consegue uma descrição de derivada superior unitária. Entendi. Tá legal, então tá certo. Não, eu estou dizendo que esse trabalho, ele ainda deixou lacunas que falta fazer. Você poderia também se perguntar, trocando outro tipo, mexer, né? A gente ficou só conectado nessa questão, né? Das fontes, spin 1 shell, e se eu mudo isso, né? Até que ponto as coisas são diferentes. Mas a gente manteve aqui a situação mais simples possível, que era um escalar e um caso troca. Poderia também mudar isso e ver esses aspectos.
O Léo saiu essa semana, eu vou mandar para vocês amanhã no e-mail de domingo, se Deus quiser. Saiu essa semana um artigo que, quer dizer, não saiu essa semana, na Nature dessa semana, ela relatou, mas o PRL de janeiro, é de 29 de janeiro desse ano, em que o grupo lá, que é até um grupo forte lá da Hungria, que eles estão muito acostumados a mexer com quinta força, né, uma tradição lá do tempo de Etiquos, né, que é a busca da quinta força, e eles fizeram um trabalho em que eles começam a encontrar, é um trabalho de natureza mais experimental, em que eles começam a encontrar possíveis indícios de quinta força usando núcleos que têm spin 1. Então é o núcleo de berílio. Eles pegam o caso lá do berílio 8, que são 4 prótons e 4 nêutrons. O berílio, na verdade, o berílio estável é o berílio 9, 4 prótons e 5 nêutrons. Mas eles pegam o isótopo do berílio, né, que é 4 prótons e 4 nêutrons, que é instável, ele decai em 10 a menos 17 segundos, mas ele tem spin 1, né, e é um spin 1, nesse caso, é um spin 1 carregado, porque tem 4 prótons, o núcleo, né, e aí eles estudam que tem um processo intermediário ligado a esse núcleo, quando ele decai, ele emite raios gama, e esses raios gama, esses fótons, né, podem decair em pares de elétrons pósitrons, e eles entendem que talvez, pela estrutura dos pares de elétrons pósitrons que estão saindo, esse fóton, vamos dizer, esse objeto que se formou intermediário, não é bem um fóton, mas é uma partícula neutra, massiva e com uma massa na faixa de 10 MeVs. Então é alguma coisa que poderia estar ligado, né, o que eles chamam de dark photon, algum tipo de interação mediada por esse tipo de partícula. Por que eu estou colocando isso? Do MeV. Oi? Do MeV. Em MeV, 10 MeVs, na faixa de 10 MeVs. Quer dizer, 5 vezes, 10 vezes 20 vezes a massa do elétron, né? Que é 0,5 MeV. Então eu estou colocando isso porque a gente pode tentar, é uma possível aplicação da gente ver agora esses potenciais, quer dizer, uma realização de um spin 1 interessante é o berílio, por exemplo, esse berílio 4 aí, e aí eles não fazem o estudo do ponto de vista dos potenciais, mas eles alegam que seria interessante dar uma olhada na estrutura de potenciais. A gente pode depois pensar nisso aí só como assim, contextualização também, tá legal? Bom, então, é isso que está inserido nessa linha de pesquisa. Agora vamos começar mais a falar com o que eu estou fazendo atualmente. É dia 29 de janeiro, esse meu, dia 29 de janeiro. Hoje é dia 29, hoje é 28. Amanhã vai fazer. Amanhã são 85 anos do paper do Dirac, no Monopólio, 29 de maio de 31. A gente vai fazer uma festinha semana que vem. Do salão, né? Você comentou uma vez, eu Foi 29 de janeiro. Dia de casamento do meu pai. Também, 29 de janeiro, né? Você nasceu que dia? 1º de janeiro. Sim, eu dia 2. Entra em cena agora um aspecto que a gente já viu, a questão off-shell, que é no propagador, a questão no shell das fontes, e agora a questão da dimensionalidade, o aspecto da dimensão. Então, o objetivo é o seguinte, a gente tem uma ação em 5 dimensões, tem uma ação em 4 dimensões, potencial em 5 dimensões e o potencial em 4 dimensões. Esse caminho aqui, normalmente é o caminho que ser feito pela comunidade, né? Só que aqui, quando você pega a tua ação em 5 dimensões e reduz para 4, existem diversas maneiras de você fazer isso. Você pode, por exemplo, adotar um método, acho que é com M só, número 2. Kramer, 2 M's. 2 M's. Kramer Schertz, né? Acho que é Schwartz, né? Kramer Schwartz, Schertz, Isso. Então, Kramer Schwartz. Uma maneira de você reduzir pelo usa Klein. E outros métodos que tem, mas a ideia é a seguinte, né? Você tem que escolher o método que você vai reduzir. Então a questão é até que ponto eu fazer isso, eu não estou adulterando a teoria original em 5 dimensões, eu estou perdendo alguma informação. Tudo bem, uma vez escolhido a gosto do freguês o método de redução dimensional, você obtém uma ação e dessa ação você calcula o potencial como a gente está fazendo aqui.
o pepino assim que eu estou tentando investigar é você fazer o que ninguém pensou em fazer, que é da ação em 5 dimensões, você calcula o potencial em 5 dimensões, e do potencial em 5 dimensões você reduz para 4. Então, esse aqui, a primeira questão, né, é esse passo aqui. Né? Isso, vamos dizer assim, se você quiser levar em conta a posição, já na literatura, inclusive, a senhora tem muitos trabalhos, você calcular potenciais em D dimensões, isso já é bem feito. Né? Agora, e se a gente quiser estudar o que é um potencial independente do spin e da velocidade? Isso nunca foi feito, já em 5 dimensões. Esse é um aspecto técnico que não foi abordado ainda, e a gente está atacando. E o segundo é essa parte aqui, né? Tem a questão, será que isso faz sentido? Se perguntar. Isso aqui também pode colocar assim, né? Não foi feito. Isso aqui faz sentido. Como também fazer, né? Bom, se ninguém pensou, não tem uma receita. O problema é você inventar essa receita. Também é uma parte conceitual bem difícil. E fazer isso de tal maneira que, será que se fizer esse caminho aqui, ou fizer esse caminho aqui, as coisas coincidem? Vou colocar assim. Os caminhos coincidem? É uma pergunta. Pode ser se coincide. Em que situação as coisas são iguais e em que situação são diferentes? E o outro aspecto é como eu enxergo o spin em 5 dimensões e ele vai para 4. Então a gente pode colocar assim, spin 5D versus spin 4D. Então essa é mais ou menos o trabalho que eu estou desenvolvendo aí nesse tempinho. Aqui a gente vai acrescentar uma outra complicação, que é, se você for descrever a paridade em 5 dimensões, como você descreve isso? Vou colocar aqui. Vou colocar assim. Invariância. Paridade. Em 5 dimensões. E o que eu vou mostrar é que a paridade em 5 dimensões, ela, embora o Fedro seja, que aqui eu vou trabalhar com o Fedro, seja o ator, mas a paridade vai fazer um jogo cruel assim por detrás dos planos e vai arrumar algumas coisas que a gente vai introduzir aí. Então esse é o problema que a gente vai trabalhar hoje. Só que para isso, como a proposta minha é fazer esse processo aqui. Então, e-mail. Aqui eu estou trocando foto. E-mail. E esse fóton, ele é descrito pela Lagrangiana de Maxwell. Ou seja, esse aqui é o eletromagnetismo usual. Esse é o contexto que eu estou estudando. Poderia fazer de maneiras complicadas, mas o caso mais simples seria trocar escalar, mas eu já fiz isso. Mas o meu interesse agora é como eu quero explorar mais a questão da paridade, é fazer o caso de Maxwell. Como eu esperava, a turma está meio eclética assim, eu pensei em fazer uma revisão rápida do caso de 4 dimensões. Tinha até gente de iniciação, então
não dá para pular direto assim. Então, vou fazer o seguinte, né? Calcular o potencial. Na verdade, eu não vou calcular. Quando tiver alguma conta algébrica, eu tenho as contas e eu jogo direto. Só discutir a física. Potencial em 4 dimensões. Daí em seguida a gente vai trabalhar a paridade em 5, né? Como compatibilizar a massa diferente de zero, nesse caso, que é a representação duplicada. Daí em seguida, o cálculo do potencial em 5 dimensões do eletromagnetismo. Aqui eu já estou deixando claro que eu não tenho a conta finalizada nisso, mas eu vou discutir pelo menos aonde eu cheguei e da onde eu cheguei, quais são as perspectivas. E por último, a prescrição de redução. O Léo aponta ali uma questão que é em 5 dimensões. Se você colocar massa para o férmion de Dirac, o termo de massa quebra a paridade, diferentemente de 4 dimensões. Você pode ter um férmion massivo e não tem nenhum problema de quebra de paridade, mas em 5 dimensões a massa de Dirac quebra a paridade. Então ele buscou um esquema de você ter férmion massivo de Dirac e não quebrar a paridade. Por isso que ele fala dessa representação duplicada. Você tem um modo de contornar o problema duplicando a representação fermiônica em 5D. Que a gente acredita que a interação eletromagnética preserva a paridade, então a gente quer ter paridade preservada em 5D também. Essa que foi a ideia. Então a questão do potencial em 4 dimensões. A prescrição, ele diz que o potencial ele é menos integral de Fourier, integral inversa de Fourier, da amplitude. Onde é a amplitude? Assim. I vezes a amplitude é igual às regras de Feynman do processo que está procurando. Por exemplo, no caso eletromagnético, a gente tem que está saindo. Esse aqui é um barrado de P. Como disse, estou fazendo meio básico assim, porque como eu sei que foi feriado, a pessoa está viajando. Pois é, mas tem gente também de fora que está assistindo, gente de outros lugares. Isso aqui hoje. A questão dos vectores, propagador. Por último, vértice.
pensando até em deduzir isso, mas eu acho que vai ficar meio complicado. Não precisa não, Léo. Porque a gente aqui no curso, quando a gente for começar a calcular mesmo as divergências, eu vou fazer uma revisãozinha de regra de Feynman para o pessoal que não conhece. Pode ficar tranquilo. Então, só para destacar aqui a dedução, para não queira antecipar, tem o método prático. Mas é o que o Maio costuma fazer, que é você pegar a ação de interação e pegar os campos expandindo o espaço Fourier e reconhecer as contrações em todos os índices, no caso aqui em Mi, alfa, beta, né, poderia ter cor. Então isso aqui, para quem quiser antecipar, foi discutido no curso de bastante detalhes, até QD escalar, QD fotográfico e outras coisas, processos físicos em QD. Eu nem lembro, a gente deduziu isso lá. Lá também discutido isso. E tem também a maneira formal, que essa sim, essa aqui é a maneira prática de você entender como as coisas funcionam, já partir direto para os cálculos. A maneira formal, recentemente o Sebastião discutiu isso nas atividades formativas de verão, 2015 e 2016. Em 2015 ele fez uma casa escalar. Isso mesmo. Esse ano foi pro FEB. Eu acho que vetor também, né? Acho que ele fez esse ano campo de gauge. Ele fez, não, nem lembro. Eu não assisti, né? Eu acho que esse ano ele fez Fermi campo de gauge, né? 16 eu não assisti. Não assistiu, foi isso, ele fez Fermi campo de gauge. Só que isso aqui também estava no... Quando eu vi no curso de interações fundamentais. Tá certo, eu acho que ele faz no curso de interações fundamentais também. Então essa maneira aqui seria a maneira de ele fazer, de explorar o gerador funcional e assim vai. Então, tem essas duas. E a primeira maneira é a maneira da rua. Mas é a maneira de rápido. Maneira de rua. Depois que você passa 2 cursos para discutir o que você tem 5 minutos aqui, você... Nunca mais usa de baixo. Então só para essa aí, onde podem se encontrar essas questões. O processo que eu estou analisando é o seguinte, só colocar depois que você faz um curso inteiro para produzir essas coisas aí, tem essa. Processo, a gente vai estudar assim. A gente escolhe o referencial do centro de massa e a parametrização. O referencial do centro de massa tem P1, P2, P3 e P4. Mas nesse referencial você tem apenas 2 momentos independentes, no caso. Esse é P, esse aqui seria menos P. E a gente faz a escolha de parametrizar em termos do momento total, da soma, e do momento transfer, que é a diferença. No caso, aqui você teria, se esse aqui é P menos Q sobre 2, aqui é P menos P mais Q sobre 2. Só confirmar se realmente é essa parametrização sendo a diferença. P menos Q sobre 2. Só isso. Aqui o momento transfer. Então aqui tem que ser P mais Q sobre 2. E aqui P menos P menos Q sobre 2. Se inverte tudo, esse aqui é o menos esse, e esse aqui é menos esse. Referencial centro de massa. Nesse caso também com o espalhamento
elástico. E a conservação da energia tem outras relações aqui. Você tem que o teu Q0 é igual a 0 e Q escalar P é igual a 0. Então, quando a gente for montar a amplitude aplicando isso aqui, né, aplicando essas regras de Feynman nesse processo, a gente tem que usar essas relações se ela aparecer antes de efetuar a integração. Se a gente efetua a integração em Q, não usa essa relação, você já não está colocando o teu processo para o espalhamento elástico. Então agora é isso, né? A gente definiu o processo, tem as regras de Feynman, só montar, né? Uma gradiana, no caso, do propagador, menos 1/4 e F ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu acho que é difícil. Acho que o propagador é talvez eu esteja errando um sinal aqui por causa mais ou menos aqui, mas era isso que teste. Acho que é só porque é 4, não, Léo? Aqui é colocar um parênteses. Tá legal. Então, agora é só aplicar o processo. Então tem o primeiro, como está entrando, seria o de P, mas no caso o meu P aqui é P menos que sobre 2. Sobre 2. O vértice menos IE ali. Daí tem o outro que é P mais Q sobre 2, que é esse aqui. Nessa regra é o barrado. Propagador. Então, fica sem continuar aqui. E esse outro lado aqui, né? Menos P. Aqui eu já estou omitindo as contrações dos índices alfa e beta aqui já. Menos IE. Barrado. De menos P, no caso esse aqui. Menos Q sobre 2. Daí se a gente começar a olhar bem isso, esse termo aqui ele no fundo é uma corrente vetorial. Léo, você está trocando barrado. Verdade. Eu percebi. Aqui, né? Essa é aqui é barrado. Aqui é barrado. Então isso aqui é o que eu vou dizer que é uma corrente J1. Aqui, a rigor, você deveria, se a gente pensar que são partículas diferentes, então isso aqui seria uma partícula. Seria a partícula 1 espalhando, e aqui a partícula 2, então você deveria colocar um índice aqui, a diferença é um índice aqui.
no seguro. Então, isso aqui seria corrente eletromagnética. Caso o barrar meu amigo. No caso, a gente vai produzir um instrumento. Mas se eu coloco o propagador e utilizo a conservação da corrente, no espaço do momento QMI Jmi igual a zero, essa coisa simplifica bastante. Você tem que a tua amplitude já tem esse menos e cancelando com I, ela pode ser escrita como J1 Mi propagador J2. Então, em geral, essa é a estrutura que você vê nos processos. Isso vai sempre acontecer na maioria das vezes se você está considerando um acoplamento mínimo. Você sempre pode entender que a tua amplitude é I, corrente, propagador corrente. Mas, por acaso, se você for colocar um acoplamento não mínimo, que pode trazer derivada na regra de Feynman, daí essa estrutura pode mudar. Então, isso aqui no final do dia, usando a conservação da corrente, como estou dizendo, esse menos I cancela com esse, e no fundo você tem J1, J2, sobre Q2, e claro, aqui eu já estou metindo mais, está implícito mais epsilon. E utilizando que o Q0 igual a zero. Então, o meu objetivo agora é encontrar essas correntes e depois apenas calcular essas integrais aqui. Como que eu calculo isso? Eu pego no fundo a gente estuda, eu costumo colocar esse U por questão realmente de conversões de livros, né? Eles utilizam U para como sendo a partícula e V para a antipartícula. Talvez uma passagem assim não trivial é essa discussão da corrente. Mas tem bastante dito. Cortada para zero. O espaço do momento. Assumindo a decomposição em ondas planas. Esse aqui é o espaço do momento, fica gama mi, mi, menos m, dp, igual a zero. A gente toma PU de P como sendo si, um ki, é isso realmente que eu vou fazer. Na representação de Dirac, e acho que é 0, identidade, 0, 0, menos a identidade,
colocar U, aqui você mostra. Normalmente isso é feito no curso de eletromagnetismo, quando você vai discutir a equação de Dirac, a equação de Pauli, a equação de giro magnético. Aqui tem. Aqui, cima, escala P. Mais E. Sim. Você consegue eliminar o que em termos do psi, onde isso aqui é interpretado como uma componente forte, no sentido relativístico, e isso aqui é componente fraco. Se você colocar as unidades aqui, C, né, porque C igual a 1, aqui isso aqui é um V sobre C. Daí aqui, né, vou deixar claro, tem um fator de normalização que depende de E e M. As contas que eu vou colocar para vocês aqui, a gente não considerou isso. Mas tem essa questão. Se está numa. Vou colocar assim em ordem. Ordem V sobre C. E ordem. 3C3. Se você está aqui, está entre nessas regiões aqui, esse fator pode ser tomado como 1, sem problemas. Agora, se você está aqui, que é, vou colocar assim, onde estamos, você precisa ainda levar em consideração esse fator. Ou seja, a gente está. A ideia é, eu vou extrapolar um limite não relativístico, então tem que tomar cuidado com esse fator. A gente está no limite, né, entre. A gente está desprezando isso aqui. Parece muito desprezível. E está aqui, né, então está no limite entre começar a levar coisas relativísticas. Então qual que é o erro? Isso aqui no fundo, você pode escrever assim. Si mais algo da ordem de P2 e aqui sigma sobre 2M si. Aqui eu já posso expandir E mais E aproximadamente 2M, porque qualquer termo que eu colocar aqui vai produzir ordem P3. Esse termo está certo. Mas se eu fosse levar em consideração a normalização, ele vai ter uma correção aqui, que no presente momento, nas contas... Que é de ordem V sobre C ao quadrado, né? Ah, certo. E assim, Tá legal, tô entendendo. então, só deixar claro, as contas do SAS que eu vou apresentar para vocês não está levando em consideração esse termo. Então a gente tem que saber exatamente onde está a correção. Então isso aqui, ele corrige termo de monopólio. Essa vai ser a... Eu vou dar o resultado, mas eu falo, olha, exatamente aqui eu tenho esse... o cálculo está inseguro. Essa correção. Mas, no sentido, a gente pode dizer que se a gente ignorar o conceito da normalização, todas as contas de spin vão estar certas. Vai acontecer uma coisa análoga em 5 dimensões. Eu também não levei em consideração essa normalização. Por isso, a coisa não está terminada. Mas o que eu posso garantir é que tudo que eu fizer de spin lá está correto. E é isso que eu estou discutindo atualmente. Depois, na conta, a gente vai com mais calma rever essas coisas. Porque a correção de spin ela já está ligada ao momento, né? Ela já traz um V sobre C, né? É exatamente isso. Mas se por acaso fosse, o meu interesse fosse estudar correções dessa ordem aqui, certo. o spin também, Aí já também. já começa a ter muitos erros assim. Entendi. Absurdos. Você já tem que trazer a normalização para aí também, né? Então já estou apontando essa coisa só para deixar claro.
Então, a ideia é a seguinte, né? Eu conheço o de P e agora eu pego esse U de P e coloco na corrente aqui. Vou passar aqui e estudo as componentes dela. Eu vou dar o resultado pronto aqui, porque essa parte eu acho que é mais algébrica, só pegar e substituir essas coisas e simplificar. Léo, a gente pode fazer o seguinte, você precisando de mais tempo, a gente pode fazer semana que vem. Você pode ir até as 2 horas agora, faz até uma parte, e aí na semana que vem você pode começar pela quebra da paridade. Você que sabe, para mim não tem problema, eu ceder mais tempo da minha aula semana que vem, para você também não. Para mim depende de vocês, né? Tá, não vou até... Não, eu tenho um compromisso aqui, eu marquei com um estudante aqui, às 2 horas, a gente pode até 2h15, 2 horas, mas assim, eu acho que a gente está aqui interessado mais em assim, seguir as coisas e participar do que realmente dar matéria. Você não está interessado em dar matéria, a gente está interessado em discutir. Se você puder ir até uma parte, você fazendo essa revisão, você aí, a próxima parte seria o quê? Pegar Dirac em 5 dimensões, é isso? Exatamente. E discutir a paridade? É. Pois é, eu acho que essa questão é uma questão bem importante, não é trivial. Eu acho que aí você poderia começar a semana que vem com isso. Eu cedo o meu primeiro tempo para você. Então beleza, eu vou... Não tem problema não. Então, como hoje, eu vou apenas terminar o máximo parte Tá de ótimo. Eu colocar as prefiro correntes. que a gente faça na calma para a gente aprender bem e poder discutir bem, porque a questão aqui é discutir, não é mostrar o resultado. Porque se você for ver isso aqui, eu nem comecei a falar. Pois é, você nem começou a falar, e isso é uma questão que não é trivial, porque discutir a massa de Dirac em 5 dimensões, em conexão com a paridade, é uma coisa que não é óbvia, não é só botar o M na massa da equação de Dirac, tem mais coisas. Tá legal, pode ir em frente aí. É que não é só isso. O cálculo em si do potencial em 5 dimensões, a prescrição também, que eu acho que eu consegui avançar algumas coisas. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, então eu vou colocar aqui o resultado da corrente, as componentes da corrente. Então aí a tua corrente é vetorial, né? É o barrado gama mi U, né? Exato. Tá, aí você já está... Você não precisou fazer a decomposição de Gordon, não. Você botou as funções de ondas on shell, né? Dá para fazer também, você obtém a mesma resultado. Então, exatamente. Você botou a função de onda e jogou o resultado, tá certo? Exatamente. Estou pegando a mim, o Uhum. Então eu conheço o U, é claro, eu estou fazendo aquele U de P, eu não sei Você comenta, tá certo? na referenciada sinta demais. Substituo aqui o gama mi na representação de U. Tá Eu certo? só calculo a componente 0 e a componente I. Tá certo, tá certo. O resultado é bem. Deixar meio claro, do jeito que a coisa está indo, acho que eu vou conseguir dar uma inteira na próxima vez. O quê? Do jeito que a coisa está indo, acho que eu Não vou tem conseguir problema dar uma não, inteira. não tem problema. Só... Normalmente o Gustavo já viu as aulas quando eu costumo também tomar tempo. Não tem problema não, cada um tem seu ritmo. E realmente eu queria fazer com mais calma a questão da redução dimensional, porque ela envolve ninguém fez, então é complicado. Não tem receita para fazer, então tem. Não, pois é, isso aí que é delicado. Então, no espaço de configuração, essa delta, vamos só colocar as notações aqui para mais claro. E sigma
seja, aquele carinha que está aparecendo aqui, essas contrações que eu faço. Mas como tem U barrado U, você pode supor até que, no caso, a partícula tenha dado um lugar de espinhar para espinal. Se 1, 0, espinhar, se 0, espinal. Spin é esse sigma sobre 2. Só que normalmente, isso é uma questão na literatura da área, se costuma apresentar os resultados para frente em termos da unidade de Bauer. Mas se você entender o que isso aqui está presente. Então, esse delta 1, pode ser no caso esse 0, 1, se mudar ou não, espinhar ou não. No espaço da configuração, isso aqui é uma constante. Então, Esse ΔI que aparece aí é o produto escalar entre o Xi de um lado e o Xi do outro, né? Então, ele seria a função de onda superior, né? essa aqui, né? Isso. Esse aqui está associado à fonte 1. Pois é. Isso tudo é para a fonte 1, né? Tá. É que se houver flip, não é isso? Exatamente. Então, se a partícula ela trocou de. Pode acontecer, né? Tá certo. Claro que em baixas energias isso não acontece. Mas no caso geral, como a gente vai ver aqui, né? Poderia acontecer essa situação. Tá certo. Quer dizer, esse ΔI para você é o produto entre o Xi Dagger de P2 com o Xi de P1. Isso é um produto escalar entre as partes superiores do espinor, né? E aí vai ter spin, se é 1, 0 ou 0, 1, né? Como se esse que eu queria dizer. Ah, tá. Ah, obrigado, Zé. Eu estou sem óculos, tá certo. Se a partícula 1. Ah, beleza. Tá, não, tá jóia. Agora estou vendo. Tá perfeito. Se ela ficou o spin ou não, perfeito. Então, só para entender por que a gente está conseguindo obter a interação de spin, é que esse termo aqui, uma constante no espaço de desmomento, no espaço de configuração é uma delta. Então, quando você vê uma precisão desse tipo aqui, J' é igual a I, tá? Coloca cá, F, I0, uma delta, de x menos x0, 3. Isso aqui nada mais é do que esse termo aqui. Então, você coloca assim, no caso. Forma. Então, aqui é a primeira aproximação que você pode pegar. Então, essas aproximações seriam, no caso que a gente deveria colocar um alfa 1 menos um alfa 2, onde esses daqui são constantes que a gente tem que ajustar por causa dessa correção aqui. Isso aqui está certo porque a coisa depende disso. Então é aqui que está estrito, que teria feito a correção. E também essa aqui é componente temporal. Componente espacial da corrente. Caso sobre N menos R 1 2 não Y JK QJ sigma K. Então aqui novamente começa com termo de velocidade e também tem um termo que no fundo está associado à razão geomagnética. Quando você acoplar o campo A e os dois termos aparecem em escala. Bom, agora conhecendo as correntes,
minha amplitude era essa aqui, né? Só recordar. JN2 sobre Q2. Conheço o J1, mas o referencial do centro de massa, o J2 ele é o J1 fazendo tender a 2, Q tender a menos Q e P tender a menos P. Por isso que é mais fácil você analisar, você já sabe J1, só fazer essas atribuições. Daí, como eu conheço as correntes, eu posso calcular essas contrações aqui. Claro, aqui eu estou indo até quadrático no momento, tá? Aqui também respeito essa ordem quadrática no momento. Daí, como falta a questão de tempo, eu deveria calcular essas contrações, colocar no potencial menos a integral de B3Q e na IQR, na amplitude. Calculo isso, jogo aqui, faço a integração. E aí eu vou colocar o resultado aqui. Então, tá, então você agora já tem a estrutura das correntes, coloca corrente, propagador, corrente, mantendo sempre termos de ordem até V sobre C ao quadrado, não é isso? Exatamente, essa aproximação. Tá, e aí integra agora em D3Q, né? Integra em D3Q. Então, só para ter mais um pouquinho, isso aqui eu fiz no curso, eu acho que semestre passado, não sei se era mecânica clássica, eletromagnetismo. Ah, você fez mais aulas sobre isso, não foi? Foi no curso de eletromagnetismo. Então, foi eletromagnetismo 2016, 2015-2, né? 2015-2. Você estava no curso? Não. Então foi isso mesmo. Então lá eu fiz, acho que eu fiz exatamente essa discussão, mas eu apresentei essas expressões. Tudo. Tá certo. Coloquei também as quase integrais de foguete que eu sei utilizar. Então agora eu vou, só para quem quiser ver com mais calma isso, colocar o resultado final. Depois que você pega essa corrente e essa corrente, calcula isso, obtém a amplitude nessa aproximação até o momento quadrático e faz a integral de Fourier. E a gente termina. Bom, primeiro, a termo clássico, que é isso tinha que obter, que é justamente quando eu faço a contração do J1 0 com o J2, então eu tenho ΔI, ΔI2 que é uma constante, a integral de uma constante dessa aqui é justamente 1/4πr. Então, se não tiver flip de spin, delta 1 é 1, delta 2 é 1. Normalmente quando você pensa em baixas energias, você já imagina que, que isso aqui não... Isso aí é 1. Normalmente as pessoas falam, já omite isso. Já omite isso, é o potencial colombiano, você já supõe que o spin não foi flipado, né? Perfeito. Mas eu estou colocando assim porque começa a aparecer nas outras convenções delta 1 do spin do 2. Isso. Então daí você já não... Como você está indo, isso aqui é a correção relativística, começando a ver V sobre C e 2 sobre C, então talvez a gente mantenha essas conexões, né? Essa notação. Bom, tem esse segundo termo aqui,
aqui é algo que precisa ser revisto. Foi de cola? Esse aqui seria a correção de monopólio. ordem V2 para Pro monopólio. Então tá. A dependência está certa, mas só precisa acertar os fatores numéricos. É esse termo aqui, ó. Assim, precisa ser revisto. E tem essas correções aqui, que é a correção típica do acoplamento espinhólico. A expressão é grande mesmo, mas vocês não imaginam o quanto de coisa que fica em 5 dimensões, né? Daí já. Se só uma dimensão começa a aparecer nos dedos. Eu fiz mais ou menos uma estimativa das contas que eu tenho que fazer, são quase 16 integrados de Fourier. No espaço de 5 dimensões? É. Né? Então aqui, como eu estava dizendo, né, você começa a aparecer termos como Δ1, espinho 2, Δ2 e espinho 1. Uma outra contribuição que é singular, na origem. São termos de spin, mas é uma delta de R3 aqui. E por último, um outro termo que é o seguinte, a gente tem menos 6π, 2, vai ser QI, IPJ, sobre R3, S1, SJ2, onde esse QI, vou colocar aqui. PJ é o que a gente chama de interação de polo de polo. Vetor unitário e vetor unitário J menos ΔJ. Então a literatura tem isso aqui é chamado de termo de polo. É a literatura da área que faz essas coisas de potencial de estudo. Mas também em outras áreas você vai eles falarem em termos de quadrupolo. É o quadrupolo. O quadrupolo tem essa estrutura, né? XI, XJ, menos delta, J, X2, né? Na literatura é comum se dizer termo de polo, mas também é o quadrupolo. Né? É sim, na verdade é o quadrupolo. Tá certo. Então essas são as correções que a gente obtém. Né? Aquele L ali é R, vetor P mesmo, é X, é o momento angular, né? É. Então aqui você tem as correções, né? Esse aqui é o... Esse aqui precisa ser melhorado. Aqui na verdade tem que fechar uma chave aqui. Mas tudo fora, tá certo. Tem o acoplamento
espinhórica, que é o momento angular do espinho, que é esse momento. Tem esse termo aqui que é singular, que é na origem de verbo, mas é mais consequência da própria estrutura do ser. No caso, massivo seria um número quadrado. Você poderia pensar, eu posso calcular uma Lagrangiana de Maxwell ou de Proca e tomar o limite de pegar Proca e tomar o limite de massa tendendo a zero. Você obteria essas mesmas coisas aqui a menos de delta, né? Porque aqui seria massa quadrada e esse termo seria nulo. Não é completamente igual. Um termo de só que é consistente. Termos de quadrupolo ou dipolo. Então, na próxima aula, assim, daí eu já entraria para a discussão da paridade de 5 dimensões. Tá? Por que quando você vai para 5 dimensões e se quer utilizar a maneira tradicional de escrever com a legítica, que você perde a paridade, como você contorna isso e o que isso vai trazer você vai mudar a sua função de onda. Como que isso muda? E a questão do espinho em 5 dimensões também. Eu acho que eu consigo fazer. Discutir, ver o que é o espinho em 5 dimensões. Né? Porque em 5 dimensões o grupo de espinho é só 4. Então, na verdade, você precisa de dois números quânticos para descrever um único espinho. Né? Daí a questão ela toca no ponto que calcular o potencial, isso já tem algumas coisas que eu vou apresentar para vocês. E a questão da prescrição também, que eu gostaria de ter mais calma. Não, tá bom. Então, semana que vem a gente faz, você inicia, se sobrar tempo eu dou o resto da minha aula sobre funções de linha. E se não der, eu falo para outra semana. A gente não está com tanta pressa, a gente está com pressa de discutir. Talvez 2 horas, acho que eu consigo. Tá ótimo. Obrigado, então, Léo. Essa parte é da revisão, na verdade. Isso, mas é bom porque para quem está assistindo o curso de longe também, já vê isso aqui contextualizado no curso, não precisa olhar lá no outro curso, tá certo. Tá, já. Obrigado aí a vocês também. Aqui eu acho que é importante ressaltar